Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Então, o Vitória divulgou na tarde desta segunda-feira, 21 de janeiro, que o meio atacante Luan rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, vai passar por cirurgia e vai ficar aí 6 meses fora. E eu até conversei no Twitter com o pessoal No mínimo, né? No mínimo, né? E que isso quer dizer, muda o planejamento do Vitória, pelo menos aí pelo ano todo, né? Mas no mínimo, porque só o tempo dele se recondicionar é uma lesão grave. Eu acho que uma lesão... Ele vai voltar com o campeonato em alta, enfim. Isso. Vai ser lá pro meio da série. Não, é porque assim, num jogador da idade de Luan, a recuperação pode ser um pouco mais rápida, porque ele é muito jovem ainda, né? Então a resposta pode ser um pouco mais rápida. Então mas vamos lá. Ele pode chegar. Mais 6 meses é o retorno básico. E isso muda pra mim o planejamento do Vitória. Você concorda com isso, Vitor Vilar? Você acha que muda? Por que é que muda? Só falando um pouco de Luan, antes da gente entrar no debate, a gente recebeu a mensagem, né? O Vitória tem uma lista de transmissão para jornalistas. E a gente recebeu a mensagem e assim, pegou muita gente de surpresa. É bom dar esses bastidores aí por ouvinte. Sim. Pegou muita gente. O que foi que aconteceu? A gente ficou debatendo aqui, rapaz, quando o que foi aconteceu, o lance? velho? Quando foi isso e tal. E eu garanto que vários torcedores também não viram nada acontecendo de mais grave assim no jogo. Pra quem não entendeu ainda, Luan se machucou, rompeu o ligamento cruzado anterior da perna esquerda do joelho esquerdo. Segundo Vitória, ele sofreu um trauma, uma entorse traumática, verdade, no joelho esquerdo, durante o jogo contra o Motoclube no Barradão no sábado. A gente foi até ver, Vinícius aqui deu uma olhada, ele não foi substituído durante o jogo, ou seja, ele jogou até o final. Então a gente não sabe exatamente se ele sentiu a dor depois, como é que foi. O fato é, para romper o ligamento cruzado anterior completo, foi uma ruptura total. Romper o ligamento cruzado anterior completo, foi uma ruptura total. No mínimo o cara sente dor, velho. Bem... A gente ficou discutindo, Ivanzinho, lá embaixo. Isso estranho, velho. É bem raro. Foi estranho. Isso pode acontecer, mas é bem raro. Porque geralmente a lesão de ligamento cruzado, você perde a sustentação do joelho, a firmeza, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece muitas vezes, eu já vi isso acontecer assim, na minha frente, de uma pessoa que teve uma lesão de LCA, a pessoa, como ela não sabe que ela teve a lesão, ela tá lá jogando da mesma forma e de repente ela cai. Porque assim, ela não percebe que ela tá com a lesão. Vai fazer um movimento. Não, ela vai fazer um movimento, tá correndo e de repente não tem joelho, entendeu? O joelho... a perna tá solta, não tem firmeza, a pessoa cai, que ela nem percebe, né? Ela só não entende o que aconteceu. Bruno Queiroz, nosso repórter, que ele rompeu o cruzado. Rompeu o cruzado, foi. O anterior, o cruzado foi. anterior. Eu tava também na hora que Bruno rompeu, e foi um lance, a hora que Bruno rompeu, e foi um lance que dava pra perceber que era possível ter acontecido a lesão, porque ele foi dar um chute e virou a perna demais, né? Então, você viu na hora que houve uma torção no joelho de Bruno. E ele teve a dor na hora, não conseguiu botar o pé no chão e ficou lá sentado numa cadeira até que a gente conseguiu levar ele pra casa. Então assim, é o caso normal. O que se acontece é isso. O cara não consegue botar o pé no chão, começa a doer o joelho. Não tem inchaço, geralmente. A pessoa não consegue botar o pé no chão. Conversando com alguns funcionários do Vitória, o pessoal falou, ele saiu do campo mancando, porque talvez na transmissão da TV não tenham mostrado isso, mas ele saiu do campo mancando. Foi um dos lances finais ali do jogo. Então o Vitória já tinha feito as 3 substituições. E é isso, ele saiu mancando do jogo, que já deu um indício ali de que teria uma lesão. Aí ele fez a ressonância magnética hoje pela manhã, né, o exame de imagem, detectou a ruptura total do ligamento. 6 meses, ele vai fazer cirurgia, não está ainda determinado o dia da cirurgia, e depois da cirurgia são mais 6 meses. A gente lembra aqui de casos como Escudeiro, que aconteceu o mesmo rompimento do ligamento cruzado anterior, e o cara ficou a temporada inteira de 2014 fora, parado. Depois, quando ele voltou, já voltou meia bomba, assim, não voltou bem. Eu não lembro onde eu vi essa estatística, assim, vou tentar descobrir onde é que eu vi isso. Que 40%, isso para atletas de alto rendimento.
de futebol. 40% daqueles que são operados voltam a ter a mesma performance que tinham antes da cirurgia, né? Isso é baseado, eu acho que deve ser baseado mas em levantamento, né? Estatística. Deve influenciar muito a idade do cara, porque, por exemplo, o Escudeiro machucou, ele já tinha ali uns... devia ter seus 26 anos, 27. Aí, por exemplo, o período de recuperação é mais longo. Aí, se a gente lembrar de... E a recuperação pode não ser total, né? Agora, o problema de Luan é que ele também já tem um histórico de lesão, né? Ano passado ele sofreu bastante com isso e ficou de fora do Vitória. Antes de subir aqui pra gravação, eu tava pesquisando exatamente isso, Vinícius. Só pra lembrar, são 20 partidas pela Vitória, né? Ele fez 19 partidas em 2018 e fez 2 gols. 19 partidas, 2 gols. Mais 2 agora é isso, 21 partidas pelo profissional do Vitória. Ao todo, pelo profissional, só relembrando aqui a história de Luan, certo? Para o torcedor mais desligado. Vitória. Ao todo, pelo profissional, só relembrando aqui a história de Luan, certo? Para o torcedor mais desligado, não lembro e tal. Luan começou o ano 2018 no Sub-20, ele era jogador da Copinha, foi pra Copinha, brilhou lá na Copinha, fez aquele gol, driblando lá do meio de campo, que rodou o mundo e tal. Na Copinha ele já teve uma lesão. Ele ficou um tempo fora, mas assim, lesão muscular meio rápida, recuperação, e ele voltou, certo? Mas ele perdeu alguns jogos da Copinha. Aí ele foi incorporado ao profissional. Ele demorou para estrear no profissional por conta dessa lesão que vinha da Copinha, certo? Então ele demorou um pouco para estrear. Mas assim, eu não estou considerando isso como lesão no profissional. Quando ele virou profissional, a primeira lesão dele foi logo após o Bavi. Aquela porrada que ele tomou de Gregory. Isso. Logo no começo do jogo. Isso. Que ele saiu ele fez um gol, aí depois eu não lembro, logo no jogo começo do jogo ele saiu. Ele fez um gol no primeiro jogo, no jogo de ida, no foi um jogo belo de volta, gol, ele inclusive. foi titular e se lesionou. Foi uma porrada que Gregory deu nele. Inclusive. Isso. Aí logo no começo do segundo jogo ele sofreu essa porrada aí de Gregory, ele era titular, você tem razão, lembrei agora. E aí ele saiu de campo, ali foi uma lesão muscular que ele teve. Ficou de abril até maio parado, assim, algumas semanas. Aí ele teve depois uma outra lesão muscular, aí ele voltou como titular da Série A, jogou ali algumas partidas, se não me engano, contra o Ceará e tal. E aí sofreu outra lesão muscular, ele ficou de fora de maio até julho. Que aí o Vitória também jogou na pausa da Copa do Mundo e tal. Aí ele voltou da pausa da Copa do Mundo como titular. Ele jogava contra o Sport. Ele era titular naquele jogo contra o Sport, aqui no Barradão, que o Vitória ganhou de 1-0. Gol de Eric. Eric entrou justamente no lugar dele. Porque Luan sentiu, no começo do jogo também, um problema na coxa. Aí quando ele foi gol de Eric. Eric entrou justamente no lugar dele. Porque Luan sentiu, no começo do jogo também, um problema na coxa. Aí quando ele foi diagnosticado, ele teve um rompimento do músculo adutor da coxa. Que é uma lesão chata. Ele ficou do tendão adutor da coxa. E aí, chatíssima. Chata demais. E tanto é, tão chata que ele ficou de julho até novembro sem jogar. E aí ele voltou em novembro, voltou como titular, foi de jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo que ele fez o gol. Então assim, foram 3 lesões como profissional. Uma, que foi essa do tendão, muito séria. E agora ele tem a lesão mais séria. Mas são lesões musculares, né? Essa é uma lesão traumática. Então são lesões diferentes. Aparentemente, o caso de ser lesão muscular, você ainda podia procurar aí um problema de imunidade. Eu já vi jogador, por exemplo, não é o caso de Luan, porque a gente sabe que é um menino que é cuidado e tal. Eu lembro que Morévio, quando veio pro Bahia, tinha muita lesão muscular, porque os dentes dele, ele tinha lesão na boca, né? Tinha um problema com os nervos da boca e influenciava. Aí Você lembra de Moré? Eu lembro de Moré, eu era pequenininho. Você tinha idade pra isso? Eu era muito pequeno, mas eu lembro. Não é o caso de Luan, mas assim, eu acho que não tem porque são lesões diferentes, entendeu? Assim, a lesão muscular, você às vezes vê muito essa lesão muscular em menino que sobe da base porque é uma carga de trabalho diferente. O profissional... De tomar mais porrada mesmo, e Luan que já é visado, teve toda a questão da especulação dele de ser vendido para Barcelona, enfim. Ele é visado em campeonatos menores, assim como o Campeonato Baiano, por exemplo. Acho que isso tudo influencia. Eu acho que ele se expõe demais também, ele sabia? se expõe demais. Às vezes o jogador... É porque assim, lesão muscular, não sei se é bem isso, né? Porrada, às vezes o jogador não sabe se defender, né? O cara vem pra roubar a bola, pra te dar uma falta, você não sabe
pular na hora certa, tirar o pé. Isso é muito ensinado na base do jogador, principalmente esse jogador, o meia, que joga muito com a bola, de usar o braço, né? Você usa o braço pra se proteger, né? E aí você se protege um pouco de receber porrada. Mas isso é mais traumático, né? Jogador assim, que vem de campeonato interior, às vezes joga intermunicipal, às vezes joga divisões menores, o cara às vezes sabe... É carniceiro, velho. É carniceiro e sabe bater, né? É carniceiro, sabe bater. Às vezes joga divisões menores, o cara às vezes sabe... É carniceiro, velho. É carniceiro e sabe bater, né? É carniceiro, sabe bater. Sim, tem sim. E é aquele cara que sabe bater sem tomar cartão amarelo, sabe? Sem aparecer. É o cara que bate... E ele se expõe muito pra isso aí, velho. Um jogo contra o CSA que ele foi bem. Assim, foi um jogo que ele deu o cartão de visitas dele, pô, saiu driblando e tal, fazendo jogadas. As melhores jogadas do Vitória foram com ele. Ele ali se expôs demais, sabe? É isso que você falou, de não proteger, de não usar o corpo pra proteger a bola. Enfim, é um cara que precisa também... E assim, quando você se protege, por exemplo, o cara vem na primeira pra te dar uma porrada. Você joga o braço nele, abre a perna, o cara já não vem na segunda da mesma forma, entendeu? Porque ele entende, ou ele vai vir muito, muito escrotamente, e aí o juiz vai perceber, ou ele não vai vir mais, então, assim, porque ele sabe que você não é besta. Se você ficar deixando toda hora o cara bater, ele vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Mas vamos falar do planejamento. Não, a gente já conversou disso aqui e... Vinícius, o que você acha? O planejamento do Vitória tá... A gente tem que... Pra 2019. E aí, Vinícius? Eu acho muito complicado, porque pelo que eu tava vendo, pelo que o próprio Ricardo Davi falava e falou aqui, Luan estava sendo preparado para ser o jogador do Vitória nesse ano. O Vitória perdeu o seu grande jogador com 21 dias do ano, sabe? 15 dias que a temporada começou, o Vitória sofreu esse baque. E para além disso, também vai perder a outra grande referência, que é Lucas Ribeiro, que inevitavelmente agora, mais do que nunca, ele vai ser vendido, sabe? Então, Chamusca tem um problema muito grande na mão. O Vitória vai ter que investir, vai ter que sair para procurar jogador. Talvez esse dinheiro de uma eventual venda de Lucas Ribeiro sirva para isso, mas o panorama que eu vejo assim de imediato acabou, estourou agora. É esse, tá? Vitória vai ter que ir pro mercado investir, tem que procurar alguém. Essa é uma hora assim, que no Vitória, Luan rompeu o ligamento cruzado, é reunião, filho. Reunião, porque muda tudo. 21 dias. Mudar o planejamento cruzado, é reunião, filho. Reunião, porque muda tudo. 21 dias, como você falou, em 21 dias acabou o planejamento inicial do Vitória. Vai ter que mudar. E eu acredito também que a venda de Lucas Ribeiro vai ser acelerada, porque o Vitória vai precisar de dinheiro, porque o Vitória agora... Luan era para ser a referência do meio do Vitória, né? Há aquele entendimento, a gente quando conversou com o Ricardo Davi, ele também tem esse mesmo entendimento da gente. Se Luan não tivesse passado tanto tempo machucado na Série A, o Vitória poderia, neste momento, ainda estar na elite do futebol brasileiro, né? Dada a expectativa, a performance de Luan nos jogos finais do Campeonato Brasileiro. E a forma como o Campeonato Brasileiro se desenhou também. O Vitória teve muita oportunidade de sair da zona. Duas coisas, tá? Aliás. Então, assim, eu acho que o Vitória vai precisar contratar, e contratar bem. Assim, não é mais um jogador, talvez no estilo do que o Vitória vem contratando, aquele jogador com passagem já pela Série B e tal. O Vitória vai precisar com o primeiro semestre, ao menos. E vai ter que coçar o bolso. E para coçar o bolso precisa de dinheiro. Se não tem dinheiro, fatalmente vai precisar acelerar essa venda de Lucas Ribeiro para ter caixa. 4 coisas. Vou fazer um comentário um pouco mais longo agora. Mas assim, eu como acompanho o dia a dia do Vitória e tal, posso dizer algumas coisas pro ouvinte. Um pouco mais de bastidores, né? Que eu quero dizer. No ano passado, Mancini, Carpegiani, todos os técnicos que passaram pro Vitória, todo mundo falava, velho, a gente precisa de um jogador diferenciado, um cara que seja bom num contra um. E o Vitória falava, a gente tem Luan, só que ele tá machucado. Então assim, é o que vocês falaram. Luan foi um jogador que, se tivesse disponível para esses caras, para Mancini e para Carpegiani, ele seria fatalmente utilizado. E faria toda a diferença, né? Eu, assim... Não, velho, lembrando aqui de cabeça, eu perco o número de vezes que Mancini diferença, né? Eu, assim... Não, velho, lembrando aqui de cabeça, eu perco o número de vezes que Mancini falava, a gente tá sem Luan, é o cara diferenciado que a gente tem na elenco, a gente tá sem ele. Aí depois Carpegiani voltou, quando o Vitória ficou com aquela dificuldade de criar no ataque, Carpegiani falava, infelizmente a gente tá sem Luan. Então era um jogador que os próprios treinadores contavam. Então, de fato, era um jogador que, assim, faltou em 2018. E o Vitória não foi em busca de um outro com aquele perfil, porque contava com ele.
e foi surpreendido por conta das lesões, né? Então, essa coisa de atrapalhar o planejamento, o que eu quero dizer é que essa coisa de atrapalhar o planejamento já vem desde o ano passado, né? Aí vem planejamento esse ano, foi colocar Luan treinando com o Sub-23, ele não é Sub-23, ele tem idade, mas assim, ele é jogador considerado pro time principal, sempre foi, trabalhado para isso. Foi colocado para treinar com o Sub-23 porque queriam adiantar a preparação dele, já que ele teve 2018 repleto. Quando o Vitória fez o planejamento do elenco dele, você vê que o Vitória perdeu várias pontas ali. Jogadores que estavam no ano passado, Lucas Fernandes saiu, jogadores que estavam sendo utilizados naquela função. Rainer. Enfim, e o Vitória contratou pouco, até agora só tem Andrigo que atua nessa posição, de contratação. Por quê? O Vitória falou, ó, eu tenho o Andrigo, tenho o Eric e tenho o Luan. Fazia parte do planejamento do Vitória contar com esse cara para ser o extremo, né, o ponta, que todo técnico do Brasil utiliza hoje em dia e Marcelo Chamusca não é diferente. Então eles estavam contando com o Luan. O que é que o Vitória calculou? Eu contratei o Andrigo e tenho o Eric. Se eu contratar mais um, eu vou tirar espaço de Luan, velho. E eu não posso, eu tenho que botar Luan para jogar. Então é o que você falou. Agora vai ter que contratar pro lugar de Luan. Porque na base do Vitória não tem. Não tem, entendeu? Não é como se você tivesse um Luan e outro cara que pudesse atuar. Não tem, velho. Não tem, entendeu? Não é como se você tivesse um Luan e outro cara que pudesse atuar. Não tem, velho. Não tem. Era ele. Jogador como Luan, diferenciado. Como Luan não tem. Essa vaguinha, sabe? O técnico usa 2 pontas. O terceiro era Luan. Você tinha Eric, Andrigo e Luan. Agora não tem mais. Vai ter que contratar. O público viu o Luan, talvez, o torcedor menos base maníaco, viu o Luan na Copinha do ano passado. Mas quem já acompanha a base sabe que Luan foi acabando com jogos, sendo o principal jogador do Vitória, já há bastante tempo. Eu me lembro de gente da base do Bahia falando, pô, aquele demônio daquele Luan vai jogar. Porque assim, muito antes, puxando um histórico recente do Vitória, a forma de jogar do Vitória, a forma como o Vitória se salvou em 2016, dependendo totalmente de Marinho, em 2017 dependendo de Davis, depende de um cara desse muito bom no contra um, que consiga quebrar a linha, fazer uma jogada individual. Seja o Vitória, ele é uma estrela da base há muito tempo. A gente lembra aí, há uns anos aí, acho que Luan ainda tava entrando no Júnior, pô. Ele rolou áudios aí de ex-presidente, empresário, brigando por ele. O torcedor mais vai lembrar disso. Que ex-presidente e tal, falando assim, não mexa com o Luan tem um negócio aí e tal. Vai lembrar disso. Então, assim, é um jogador que é disputado há muitos anos. E aí, só a quarta coisa que eu tinha falado de bastidores é: o Vitória recebeu até agora sondagens por Luan. Não teve propostas, né? Sondagens boas aqui do Brasil, etc. Só que o Vitória pensou, olha, eu vendo o Lucas Ribeiro agora no início do ano, faço um caixa que eu preciso para montar o time para a Série B. Luan joga na Série B. Obviamente que pelo nível que ele promete ter e o nível da Série B é para ser destaque, né? Então, com um ano de temporada, eu valorizo o jogador. Aí, em vez de ter só sondagem de time daqui do país, eu vou ter sondagem B, é para ser destaque, né? Então, com um ano de temporada, eu valorizo o jogador. Aí, em vez de ter só sondagem de time daqui do país, eu vou ter sondagem de time de fora, da Europa. E vou vender mais caro. E vou vender ele mais caro. Outra coisa, já estou estabelecendo aqui uma ponte Vitória e Europa com a venda de Lucas Ribeiro. Então, já vai ter essa ponte criada, eu vou estar com outro garoto brilhando, é outra venda milionária. Não, e parece que foi algo de fato muito bem pensado, sabe? Até o clube para onde Lucas Ribeiro vai é um clube que desenvolve jogador jovem, enfim, é de fato a construção de uma ponte com o mercado europeu. E o Vitória tem jogador para mandar para lá. O Vitória forma jogador bom. Eu acho que esse é o gancho, inclusive, da gente falar de Lucas Ribeiro, né? Tem já puxar Lucas Ribeiro. Sim, mas aí Pra fechar essa questão, juntando isso tudo aí que você falou, como é que você acha que esse planejamento vai ser mudado agora? Eu não faço a menor ideia. Rapaz, é um baque. Você acha que isso acelera a venda de Lucas? É um baque, dizer também, é que é um baque de autoestima, velho. Entendeu? É o que Vinícius falou. O torcedor do Vitória tava querendo ir para o Barradão para ver os meninos jogar, né? Os meninos jogarem. Os meninos que o torcedor do Vitória tinha mais apego, assim, da base, são Lucas Ribeiro e Luan. Se é Lucas Ribeiro que vai ser vendido, sabe? Você só tinha Luan. E aí Luan, agora machucado, pô, é aquela coisa, o torcedor do Vitória vai pra ver quem agora, sabe? A autoestima
vai bater, assim, vai pesar. Abala. Abala demais. Abala demais. É outro ponto, sim. Então é difícil, velho. Eu acho que o Vitória vai ter que responder contratando alguém, como você falou, usando dinheiro de Lucas Ribeiro para contratar e tentar, assim, acelerar a recuperação de Luan, não de maneira forçada, para que ele recupere naturalmente, mas tentar contar com ele ainda, né? Mas nesse caso, então, você acha que de fato acelera a venda de Lucas Ribeiro, né? Essa lesão. Vai, com certeza. Vai, com certeza. Vai precisar acelerar, não é nem uma questão de ter que acelerar, vai precisar. É capaz de mandar um emissário lá pro Sul-Americano para agilizar lá a contratação. Agilizando também nosso tema, Lucas Ribeiro, aqui. Esse final de semana aí, eu fiz uma ponte, tá? Assim como o Vitória. Fiz uma ponte lá com a imprensa alemã. Você falou alemão, falou português, falou inglês? Não, falei inglês. A gente... Foi que nem espanhol de Bruno? Não. Eu falo inglês melhor do que Bruno fala espanhol. É algo assim, bem melhor. Bem melhor. Não, sem sacanagem. É porque assim, aqui no Correio a gente deu na semana passada a informação, acho que foi até em primeira mão, de que Lucas Ribeiro tinha uma proposta da Alemanha, né? Que era um valor alto, que podia ser a maior vida do Nordeste e tal. E aí o pessoal eu queria descubra, né? Uhum. Aí ele, com as fontes dele lá, descobriu que o Hoffenheim é o time e que o valor é de 4 milhões de euros. Que rodava em torno disso aí. E aí voltou pra cá com essa informação, ele publicou lá no Bild, o pessoal viu aí, foi onde começou a informação a circular. E também o que ele me disse é que o Hoffenheim vai mudar de técnico, vai agora ter o Marco Rose, é um técnico que está no Red Bull Salzburg. E ele vai para lá no Hoffenheim em março. É um técnico que adora trabalhar com jovem, né? O Salzburg é um time para revelar jovem. E o Hoffenheim tem essa filosofia também, como o Vinícius falou. E aí ele falou assim, não, pode trazer. 19 anos, pode trazer. Além disso, o Hoffenheim está tendo problemas defensivos muito graves. E vai precisar renovar a zaga, trazer mais gente. O Hoffenheim está em 8º lugar no campeonato alemão, na Bundesliga. Não sei como é que fala. E vai lembrar que por exemplo, o Hoffenheim foi o time que veio buscar Roberto Firmino. Vai precisar renovar a zaga, trazer mais gente. O Hoffenheim está em 8º lugar no campeonato alemão, na Bundesliga. Não sei como é que fala. E vai lembrar que por exemplo, o Hoffenheim foi o time que veio buscar Roberto Firmino no Brasil. É o time que está com o Joelinton agora, que era do Sport. Já teve outros brasileiros. Nessa questão de desenvolvimento de jovens, acho que foi na temporada passada, foi o time que colocou um técnico de 29 anos para assumir o time principal, que é Nagelsmann, não sei pronunciar direito, mas enfim. Eles têm essa filosofia de apostar em jogadores. O Hoffenheim vive disso, é um time pequeno, muito pequeno o time lá na Alemanha, só que é um time que, assim... É competitivo. É uma fábrica, amigo, de criar talento, sacou? É o que você falou, Firmino foi achado aqui no Figueirense, o Hoffenheim levou ele e fez uma ponte pro Liverpool, sabe? Puta venda, assim, com todo o respeito pelo palavra. Mas assim, aí depois teve Carlos Eduardo também. Recentemente eles venderam um zagueiro que é promessa lá da seleção alemã, que é Nicolas Sully. Tá no, Sully tá foi no, do Hoffenheim. Pra substituir Boateng, enfim. É um time formador de jogos. É isso, porque na Alemanha... Pra Lucas Ribeiro vai ser excelente, eu acho. Na Alemanha você tem os times que são cheios de dinheiro e que contratam dos outros. E tem os... Que basicamente é o Bayern, né? Não, o Borussia Dortmund consegue contratar. Só que o Borussia Dortmund também... Forma. Não é que ele forma. Ele pega promessas de outros clubes menores, né? Ele forma, mas ele pega oportunidades. Por exemplo, pegou Sancho, ou Pulisic. Ele não vem buscar em time, tipo assim, não vai buscar no Pulisic nos Estados Unidos, ou vai buscar Sancho... num time pequeno da Inglaterra. Não, ele pega na base do Manchester City, que não tá aproveitando, ele conhece o menino, vai lá e pega. A própria referência, né? Marco Reus chegou depois de... E assim... Veio do Borussia Mönchengladbach. Agora outros clubes têm o mesmo papel do Dortmund, por exemplo, o Schalke também é um time que contrata, mas forma muito. Só que para esses times menores conseguirem alguma grana, ainda que a Bundesliga seja um exemplo na questão de gestão, né? É um case, inclusive. Para esses times conseguirem faturar, eles precisam viver disso aí. De ir para mercados menores e desconhecidos, pegar o jogador, pagar bem mais barato, desenvolver e vender para os clubes grandes. O Hoffenheim está na Liga dos Campeões, inclusive, é bom lembrar isso. O Hoffenheim está na Liga dos Campeões. Ou tava.
Porque acabou a primeira fase. Isso. Então, assim, a primeira vez que eles disputaram a Liga dos Campeões. Mas o papel dele não é, tipo, pensar em ser campeão. É pensar em faturar. Porque precisa crescer aos poucos. Crescendo, e eles estão crescendo, né? Só pra terminar, assim, depois que o Robert, lá, que é o alemão, confirmou essas informações pro pessoal do Hoffenheim, eu voltei pra cá e consegui também avançar um pouco. O Vitória vai vender parte do jogador. Qual é a aposta? Pela minha apuração, tá? Tem várias versões aí rolando na internet, mas pela minha apuração, o Vitória vai vender parte do jogador. Ainda não tá definido quantos % o Vitória vai ficar. Mas assim, o Vitória vai ficar com a parte. E aí é claro que se o Hoffenheim subir a proposta de grana, que está em 4 milhões de euros, se ele subir a proposta, o Vitória cede um pouco mais de porcentagem. Se ele diminuir a proposta, o Vitória retém um pouco mais de porcentagem. O fato é que, sendo o Hoffenheim uma plataforma de venda de jogador lá dentro, né, um jogador chega no Hoffenheim, brilha e vai pro Bayern, vai para outro time maior, o Vitória manter porcentagem é uma maravilha, assim, sabe? É o melhor negócio do mundo, velho. O Vitória já vai arrecadar bastante. Com 4 milhões de euros, isso aí vai ficar em torno de 17 milhões de reais. Já é a maior venda do Nordeste, em valor nominal. A maior venda do Nordeste por muito, porque superaria Zé Rafael em 2 milhões e meio, sabe, de reais. E aí, a maior venda do Nordeste, em valor nominal. A maior venda do Nordeste por muito, porque superaria Zé Rafael em 2 milhões e meio, sabe, de reais. E aí, ainda podendo lucrar numa segunda venda, pô, é um baita negócio, baita negócio. Eu sei que a torcida, isso é bom pontuar aqui, tem muita gente já chateada, vai vender Lucas Ribeiro e tal, não sei o quê. A gente, o Vitória não tem muito o que fazer. Dificuldade financeira, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, com a venda de Lucas Ribeiro, o Vitória vai faturar dinheiro para poder se planejar em 2019 com tranquilidade, o que é importante nesse momento, né? Não perder jogador na justiça, que quase perdeu, teve esse problema aí com o Léo Gomes. Outros problemas. Então o Vitória vai ter tranquilidade para se planejar. O Vitória teve no início do ano, início do ano, teve atraso de salário de funcionário, de 13º. Assim, não dá para o torcedor querer um time, que o time faça uma coisa e afogue o clube. Claro. Né? Porque a gestão Ricardo Davi vai passar e o clube vai ficar. Então, assim, se ficarem dívidas da gestão Ricardo Davi, a próxima não adianta o próximo presidente ser Deus. Pode ser o melhor presidente do mundo. Não vai Se vai ter dívida, não vai conseguir gerir o clube. Então, a responsabilidade financeira precisa existir. E nesse momento, eu até concordo com o que o Ricardo Davi falou com a gente. Precisa agradecer que tem ativo pra vender. Pois é. Porque tem... Você imagina que é um clube cheio de dívida que não tem um jogador pra vender. Você perde um atleta importante, vai fazer o quê? Vai se endividar mais, vai pegar mais empréstimo. Então, assim, que bom que tem um ativo pra vender e passar o ano. Infelizmente, a base do Vitória já mostrou ser capaz de produzir mais talentos. E você precisa, daqui a pouco, ter um sucessor de Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro é isso, pô. Lucas Ribeiro é o sucessor de Davi Luiz, que é o sucessor de... Não, é o sucessor de Gabriel Paulista. Que é o sucessor de Davi Luiz. Martins. Então, assim, a formação acontece. E daqui a pouco vai ter um outro zagueiro que vai ser muito bem formado. Claro. Vai subir pro time principal e vai precisar ser vendido. E tem outra coisa, assim. Outro ponto o Vitória tem que garantir que tá vendendo bem. Na minha visão, tá vendendo bem. Porque conseguiu um time de segunda de vantagem. Então, representa quase 1/3 do orçamento previsto do Vitória, essa venda, então... Perfeito. O orçamento previsto do Vitória é quase 1/3. É quase 1/3. E a terceira coisa que eu tenho para trazer aqui é o seguinte. Vinícius é o nosso sub-23 aqui, estagiário do Correio. Vinícius, chega o Guardian lá da Inglaterra, fala assim, meu filho, você vai ser contratado pelo Guardian, você vai receber 10 vezes mais do que você está recebendo, você vai morar na Inglaterra, né, país europeu, vai ter uma experiência de vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Nem precisa estar falando a língua ainda, aprenda lá. Pois aprenda lá a língua. Você quer ir? Pô, velho. Aí eu falo que eu sou o Vitória. O Vitória vai chegar assim, não, Lucas Ribeiro, não vai pra Europa não vai morar na Alemanha não vai jogar Bundesliga não, fica aqui jogando Série B. Quem é que vai querer, velho? Não tem como segurar. Esses meninos, é bom a gente se colocar, eu tenho um pouco de empatia, né?
e se colocar no lugar de jogadores como Lucas Ribeiro, a grande maioria desses jogadores que tem a origem humilde, né? O menino entra no clube de futebol, colocar no lugar de jogadores como Lucas Ribeiro, a grande maioria desses jogadores que tem a origem humilde, né? O menino entra no clube de futebol com 12, 13 anos, sonhando com esse momento. Claro. Sonhando com esse momento. Ninguém sonha em ser campeão mais brasileiro, não. não. A vida do cara, o cara sonha, ele entra no futebol porque ele entra no futebol porque ele gosta de ser jogador de futebol, mas ele vê no futebol a possibilidade dele ter dinheiro, ter uma vida diferente, dar uma vida diferente pra família dele. E é esse o momento pra Lucas Ribeiro. Exatamente. E agora, com a lesão de Luan, é que isso vai batendo nele mais forte ainda, porque ele vai pensar, pô, se fosse eu que tivesse essa lesão. Pois é. Né? Então assim, eu posso ter essa lesão daqui a pouco e não ser vendido. Então me venda logo. Né? Se eu tiver uma lesão, que seja lá no a realidade até que ele tá lá. vivendo agora junto com o pessoal da seleção brasileira sub-20, que é os caras que já jogam em um clube que tá com um pouco mais de estrutura, enfim. E também recebem sondagens. A cabeça do cara deve estar a milhão, velho. Vinícius trouxe um elemento aqui pra mim. O cara tá lá treinando com o Paulinho. Então o Paulinho fala, velho, a Alemanha é massa, velho. Pô, dá pra comprar áudio baratinho. Entendeu? O cara já chega assim e tal. O Paulinho, ele convive ali com o Vinícius Júnior, pô. Convive com os caras que estão jogando na Europa. Rodrigo foi vendido. Com o Rodrigo, que acabou de ser vendido. Já pro Real Madrid, tá ali. Aí o cara vai voltar pra cá pra jogar a Série B. Isso não existe, gente. Não existe. O torcedor tem que ser consciente. Eu acho que é um pouco de empatia, É até cruel você porque, querer assim, o cara. Essa é um pouco racional, né? Porque assim, o torcedor nesse momento ele é medido pela paixão, pela vontade de ver o time dele crescer, ver o time dele ganhar, e sabe que Lucas é uma peça fundamental pra isso. Mas nesse mesmo lado, é preciso ter essa empatia, essa razão de entender o lado dele, né? O cara não tá saindo de graça, ele vai salvar o ano do Vitória. Exatamente. Ele não tá saindo de graça, sabe? Ele não tá largando o Vitória, ele vai salvar o ano do Vitória. Perfeito, Entendeu? é isso mesmo. Outro dia eu entrevistei Eric aqui, o atacante do Vitória, que foi vendido pelo Náutico. Veja bem, ele era a maior promessa da base do Náutico. Foi vendido por... Sabe? Por quê? Porque o clube tava caindo pra Série C. Com 7 meses de salário atrasado, sei lá, com tempo de salário atrasado. Então, assim, ele foi vendido. E aí, o dinheiro que ele arrecadou ali, que o Náutico arrecadou com ele, reformou os aflitos, velho. Realizou o sonho do torcedor do Náutico. O torcedor do Náutico chama ele, inclusive, de Reforma dos Aflitos. Exatamente. Essa venda. O pessoal brinca que ele é a Reforma dos Aflitos. Ele é a Reforma dos Aflitos. Então, assim, velho, É duro perder o jogador, mas ainda mais nesse momento é necessidade pra todo mundo. Necessidade pro Vitória, necessidade pra se o Lucas Vitória também. souber. E aí outra coisa, depois dessa venda, aí o torcedor tem que cobrar mesmo no diretor. Saber investir. Sim. Tem que cobrar. Exatamente. Não adianta chegar, pegar, como houve em 2017, que tava com o cofre cheio, e gastou assim, cá entre nós assim, porcaria, né? Fred, Alan Costa. Gastou assim, de maneira irresponsável. Não, aí o torcedor, sabendo que o Vitória vai ter dinheiro de Lucas Ribeiro, tem que cobrar para que esse dinheiro seja investido de maneira responsável e que o Vitória suba para a Série A. Acabou. Beleza. Qualquer coisa que vocês tiverem mais a acrescentar,